Já! Boa noite a todos, novamente, né, os que chegaram depois. Então, hoje o assunto, dando continuidade à ecologia de comunidades, falamos já bastante sobre algumas interações entre espécies, né, positivas, negativas. Hoje nós vamos dar ênfase às relações chamadas de positivas ou harmônicas. E se tudo der certo, a gente vai falar um pouquinho também sobre riqueza, diversidade, né? Que são atributos importantes quando a gente estuda comunidades. Ok? Deixa eu colocar minha canetinha aqui, que eu gosto de rabiscar. Opa, cor vermelha. Deixa eu testar. Pronto. Então, pessoal, dando continuidade, hoje nós vamos falar basicamente sobre três interações ecológicas, né, positivas ou harmônicas, porque pelo menos uma das espécies que interagem, ela é beneficiada. Então, se pelo menos uma é beneficiada, a relação é considerada positiva. Aliás, uma tem que ser beneficiada, né, sem que alguma seja prejudicada. Então, para a relação ser positiva, não podem haver prejuízos, tá? Mas não necessariamente, né, existem benefícios para ambas, né, ou para as espécies que estão interagindo, ok? Então são elas aí, né, o comensalismo, né, a interação mais zero, a protocooperação, mais mais, e o mutualismo, mais mais. Pessoal, eu estou seguindo a classificação trazida pelo Odum, mas eu vou fazer alguns comentários, né, à medida que for, né, discursando aí sobre cada uma dessas interações, porque dependendo do autor, né, podem haver algumas poucas, né, divergências, né, não chegam a ser divergências, né, mas são classificações um pouquinho diferentes, né, para a mesma coisa. Muitas vezes, por exemplo, né, vocês vão, ao invés de ouvir o termo protocooperação, vão ouvir o termo mutualismo facultativo, né? Alguns autores não usam o termo protocooperação, mas ele também está correto, tá? O importante é a gente saber quais são os sinônimos possíveis, né, e as formas que a gente pode ouvir é, essas interações, né, em outros contextos, em outros textos, né? Bem, a gente vai seguir basicamente uma sequência evolutiva falando dessas interações, mais ou menos o que a gente fez também lá com as outras interações que estudamos lá para trás, tá bom? Então a gente começa falando do comensalismo, né, que apenas uma, né, das populações vai se beneficiar, como a gente falou. Depois a gente parte para a protocooperação, que é uma relação que ambas as populações se beneficiam. A gente vai ver então qual seria a diferença entre protocooperação e mutualismo. Como eu falei, protocooperação pode ser conhecida também como mutualismo facultativo. Facultativo é algo que, né, não é obrigatório. Então a protocooperação é uma relação mais, entretanto ela não é obrigatória. As espécies elas são capazes de viver, né, bem e sem estarem, né, nessa relação, nessa inter-relação. E o mutualismo seria então uma relação também que ambas as espécies, né, ou populações vão se beneficiar, mas aqui vai existir um grau de dependência extremamente alto, a ponto da gente chamar essa interação de obrigatória. Então é uma relação obrigatória entre as espécies, ok? Aqui eu coloquei uma observação trazendo a evolução de mitocôndrias e de cloroplastos. Né? Nós já falamos sobre, vocês já estudaram em alguns momentos em citologia, até em Botânica 2, né, a gente falou um pouquinho sobre, né, a origem de mitocôndrias e cloroplastos, né, aquela teoria endossimbiótica sequencial, inclusive, né, que nas algas a gente consegue observar cloroplastos com várias membranas, dentre outras características, né? Então, essa evolução de mitocôndrias e cloroplastos, né, provavelmente, né, muito provavelmente, porque a gente tem várias evidências, aqui tem um linkzinho de um vídeo que traz todas essas evidências, né?
que cloroplastos e mitocôndrias apresentam, né? Se a gente compara, por exemplo, com procariontes fotossintetizantes, como cianobactérias, e com procariontes aeróbios, né? Como bactérias, né? Heterotróficas. Então a gente tem aí várias evidências, e aí a gente já estudou isso, é só para relembrar mesmo que muito provavelmente, né, isso veio a partir de uma endossimbiose, uma simbiose, né, que também às vezes é usado como sinônimo de mutualismo, simbiose. Alguns autores consideram simbiose um sinônimo de mutualismo. Entretanto, hoje esse termo ele tem vários empregos, né? Simbiose quer dizer viver junto, então ele não seria uma palavra restrita ao mutualismo. Poderia ser aplicada a qualquer outra relação, né, estreita entre dois seres vivos, dois ou mais seres vivos, ok? Show! Vamos adiante. Bem, vamos começar falando sobre o comensalismo, gente. O comensalismo é uma interação entre espécies onde apenas uma vai se beneficiar. A outra é indiferente. Ela não é prejudicada, mas também não é beneficiada, tá? E muitos autores, como Odum e Barré, né, consideram que esse é o primeiro passo rumo ao desenvolvimento de relações benéficas. Mais ou menos o que a gente falou com relação ao amensalismo, só que era uma relação negativa, né? O amensalismo é uma relação negativa neutra que provavelmente evoluiu para uma relação negativa positiva, né? Gente, às vezes dá esses riscos aqui, não sou eu não, tá? Não sei por que não. Que a gente chama de alelopatia, né? Então, muitas relações, às vezes, elas iniciam assim, de uma forma, digamos assim, mais frágil, porque não há um efeito forte em ambas ou em todas as espécies que estão interagindo, mas com o passar do tempo evolutivo, isso pode ter estreitado mais ou tornado mais evidente, né, mais forte essa relação, né, entre os seres vivos, ok? Provavelmente isso é o que ocorreu entre comensalismo e outras relações que a gente vai falar daqui para frente, tá bom? Um exemplo aí de relação de comensalismo, vamos lá, vamos dar alguns exemplos, né? Vocês já devem ter ouvido a palavra inquilinismo. Inquilinismo é quando um organismo, uma espécie, né, ela utiliza outra como moradia, né, como abrigo. Por exemplo, as plantas epífitas que a gente tem, como bromélias, orquídeas, que são tão comuns na Mata Atlântica. Muitas dessas espécies de bromélias e orquídeas, como a gente está vendo aqui, ó, né, nessa imagem, elas vivem sobre galhos, troncos de árvores, né, com o objetivo então de conseguir moradia e ter maior acesso à luz. Apesar delas serem beneficiadas, né, bromélias, orquídeas, as espécies que são epífitas, têm esse benefício, elas não geram nenhum prejuízo, nenhum malefício para o hospedeiro, ou seja, para a planta que está servindo de suporte. Geralmente são arbóreas, né? Quando a gente trata de inquilinismo de plantas, a gente usa um termo específico, que é chamado de epifitismo. Então, o epifitismo é um tipo de inquilinismo que pode ser considerado também um comensalismo, por ser uma relação em que somente uma das espécies é beneficiada, tá? A gente está muito acostumado com exemplos de comensalismo que envolvem seres vivos que aproveitam restos alimentares de outros, né? Vamos ver aqui, por exemplo, o exemplo do tubarão e da rêmora, né? Além da rêmora, tem outras espécies de peixe também que conseguem acompanhar organismos marinhos maiores, né? Como um peixe chamado de peixe-piloto, tá? Ele faz basicamente a mesma coisa que a rêmora faz, só que a rêmora ela pode apresentar uma espécie de ventosa que ela consegue inclusive se fixar na superfície do corpo do tubarão. E aí o que esses peixes que ficam acompanhando o tubarão fazem?
come os restos alimentares, né? Quando o tubarão ele vai lá, que é um predador voraz, como já falamos, né? Ele vai lá e dilacera a sua presa, abocanha, né? Ele come, se satisfaz e aqueles restos que ficam ali, ó, às margens do tubarão, são utilizados como fonte de alimento para esses peixes que são chamados de comensais, ok? Então esses peixes são beneficiados e para o tubarão, tanto faz. A presença desses peixes não incomoda, né, não atrapalha, então é uma relação mais neutra. Neutra para o tubarão, positivo para os peixes que acompanham, ok? Outro exemplo bem conhecido, né, que é um tipo de comensalismo, e a gente usa mais o termo inquilinismo, sempre que envolver moradia, né, o termo mais apropriado, né, será inquilinismo. É uma relação mais zero também. Então esse exemplo é bem conhecido, o paguro ou caranguejo ermitão morando na concha de um gastrópode, né? Essas conchas elas são abandonadas e são aproveitadas pelo paguro como forma de proteção, abrigo, né? Vocês sabem que esse crustáceo aqui, ele tem um abdômen longo, né, e carnudo. O exoesqueleto dele nessa região do abdômen, finge que isso aqui é puan, aqui é carinho. O exoesqueleto aqui na região do abdômen é muito fino, né? Então essa parte aqui é um prato cheio para predadores que estão ali à volta. Se o paguro, não sei se alguém aqui já fez essa maldade, né? Eu já fiz. Quando visitei um costão rochoso, é muito comum a gente visualizar, né? Avistar esses crustáceos. Então eu já tive a curiosidade de puxar um deles para fora, né? Mas vocês conseguem ver também, até em aula prática de laboratório, né? Eu acho que vocês já devem ter visto um paguro. E o abdômen dele é carnoso e mole. Isso é para os predadores é um prato cheio. Aqui não, aqui ele ganha proteção, abrigo, né? Quando vem um predador, ele entra para dentro dessa concha do gastrópode e consegue se proteger, tá? Então é uma relação também bem conhecida de inquilinismo, né? Uma relação mais zero. E, enfim, muitos autores consideram que esse primeiro contato aqui, né, das relações de comensalismo, podem ter evoluído, né, para relações de protocooperação e até mesmo de mutualismo, né? Bem, mas como funciona a protocooperação? A protocooperação é uma relação mais, como falamos. Entretanto, as espécies, eu falei para vocês que a protocooperação também pode ser conhecida como mutualismo facultativo, ou seja, é uma relação não obrigatória. Se você, né, desassocia essas espécies, elas continuam sobrevivendo, elas não morrem por isso. Então não é obrigatório para a sobrevivência delas terem, né, essa relação, ok? Bem, alguns autores também chamam de é, mutualismo dispersivo, né? O mutualismo dispersivo, né, é um tipo de mutualismo facultativo, né, ou de protocooperação, em que a gente vai ter um agente dispersor, pode ser um inseto, pode ser uma ave, né? Geralmente visitam plantas, né? As suas flores ou frutos e vão agir como agentes dispersores do pólen, né? Se for um fruto das sementes, né? Para a reprodução daquelas plantas. Então, ambos as espécies são beneficiadas, entretanto, não é uma relação obrigatória. Sempre será assim? Não. Algumas relações entre insetos e plantas, ou entre aves e plantas, até mesmo entre mamíferos e plantas, elas são tão específicas, elas se especializaram tanto durante o processo de coevolução que se tornaram relações obrigatórias. Aí então, se for uma relação obrigatória, a gente não pode mais chamar de protocooperação, tá? Seria uma relação de mutualismo, né, mesmo, propriamente dito. Bem, aqui tem dois outros exemplos, né, de animais. Aqui, né, um ruminante com umas espécies de pássaros parentes, aí, tipo a função do anu no boi mesmo, né?
Esses pássaros, eles se alimentam de parasitas, carrapatos, né, ectoparasitas que estão aqui na superfície desse ruminante. Então ele se beneficia, porque ele está se livrando dos parasitas e as aves também aqui estão se beneficiando. Por quê? Porque estão se alimentando, tá? Esse tipo de protocooperação também é chamado de mutualismo defensivo. Defensivo por quê? Porque as aves estão gerando uma certa defesa, uma certa proteção aqui para o seu hospedeiro, tá? Livrando ele dos parasitas. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Essa espécie de tartaruga cercada de peixinhos, né? Vocês já devem ter assistido nesses filmes de animação, como Procurando Nemo, né? E outros, quando envolve o ambiente marinho, as tartarugas, vira e mexe tem essa cena, a tartaruga parando como se fosse um pit stop para fazer uma limpeza na superfície do corpo. Os peixes vêm e se alimentam de ectoparasitas, né? Que estão ali na superfície, né? E o limo que vai se criando aqui, né, o perifíton, como vocês aprenderam, tudo isso serve de alimento para outros organismos e, nesse caso, então, ambos são beneficiados. A tartaruga tem a superfície do corpo, né, livre desses parasitas e os peixes eles ganham alimento também. Aqui um outro exemplo, né, desse crustáceo e desse peixe, que é, né, é uma moreia, se não me engano. Aqui é a mesma relação, gente. É exatamente a mesma coisa. Só que aqui mudam os personagens, né? Esse crustáceo, ele vive aqui e circunda a superfície desse peixe para poder remover os ectoparasitas. Então ele ganha alimento e o peixe ele ganha, né, essa proteção, se livrar, né, dos parasitas. É um benefício mútuo. Esse exemplo é clássico também, né, do jacaré e do pássaro palito. Por que ele tem esse apelido, né, de pássaro palito? Porque o jacaré é um predador voraz também, ficam vários resquícios de alimento aqui, ó, entre os dentes, na dentição do crocodilo ou do jacaré. E vocês sabem que o resíduo de alimento, ele vai propiciando, né, o desenvolvimento de bactérias, né, e essa dentição dele pode ser perdida. Muitos perdem ao longo do tempo devido à proliferação de bactérias, né, e à perda dos dentes. Bem, uma forma de contornar isso é essa relação que eles desenvolveram de protocooperação ou de mutualismo defensivo também com os pássaro-palito, né? Como é uma relação benéfica, né, ela foi selecionada ao longo do tempo, tanto a ponto dos crocodilos ficarem com a boca aberta, pô, são predadores, né? E pássaros fazem parte do cardápio deles, alimentar. Mas por que eles não se alimentam desses pássaros? Porque, né, ao longo da evolução, as populações que não mataram os pássaros e permitiram que eles, né, removessem os resíduos aqui dos dentes dos crocodilos, foram tendo vantagens, né, evolutivas, então foram selecionados ao longo do tempo. Tanto é que as linhagens que existem hoje, elas têm essa relação, elas não comem o pássaro palito. Devido a essa relação, é uma coevolução também que levou a isso, né? É um benefício mútuo. A ave ganha alimento e o crocodilo ganha o quê? A limpeza dos dentes, né? É praticamente o dentista aí dos crocodilos, preservando os dentes, né? E isso traz benefícios, porque ele consegue caçar melhor, se alimentar melhor, dilacerar a presa melhor, né? E por aí vai. E, gente, vários exemplos de protocooperação, né? Envolvendo mamíferos e peixes, répteis e aves, né? Como a gente viu, peixes e peixes, enfim. No mundo, na natureza, existem diversos exemplos de protocooperação, tá bom? Aí eu coloco aqui para vocês um exemplo que muitas vezes é dado e às vezes a gente tem que analisar para entender qual é o tipo de relação que está acontecendo ali. É a relação entre o peixe palhaço, por exemplo, e a anêmona, né? Vocês já ouviram falar que os peixes palhaços, eles vivem ali nas anêmonas, né? Então utilizam as anêmonas como moradia, como abrigo. Vocês sabem também que as anêmonas produzem substâncias, né, urticantes aqui, tóxicas para vários organismos, mas que não são tóxicas para o peixe palhaço.
Então também é uma relação que se desenvolveu a partir do processo coevolutivo, em que as linhagens de peixe que, né, desenvolveram essa tolerância, essa resistência, digamos assim, né, é, a, as substâncias tóxicas das anêmonas tiveram vantagem, porque ganharam abrigo, não ganham só abrigo, né? Quando o peixe palhaço ele está dentro de uma anêmona, ele também está sendo protegido, né? Não é só moradia. Então seria um inquilinismo? Eu acho que está mais para protocooperação, né? Por que então? Bem, como eu falei, o peixe palhaço ele vai ganhar, né? Além da moradia, vai ganhar proteção, porque outras espécies são sensíveis às toxinas das anêmonas, por isso, né, sofrem com isso e são afugentadas por isso. Entretanto, a presença do peixe-palhaço também protege a anêmona do ataque de outros organismos, como outros peixes, que podem também ser tolerantes às toxinas, né? Então, nesse ponto de vista, né, essa relação seria uma protocooperação, ok? Ambas as espécies são beneficiadas, então é um mutualismo defensivo. Estou usando todas as nomenclaturas porque vocês podem ver divergências aí na literatura, tá bom? Bem, interessante a gente observar que o princípio da agregação de Alley, que a gente estudou lá para populações, também se enquadra aqui para comunidades, quando a gente fala de protocooperação, né? A agregação, a união, né? Viver junto, quando a gente está falando de diferentes espécies, pode proporcionar aí benefícios mútuos. Por isso, então, se agregam, tá? A cooperação entre as espécies pode ser encontrada por toda a natureza. Então, além dos exemplos que a gente deu aqui, existem N outros, né? Por isso que é importante vocês sempre lerem também os materiais que a gente coloca à disposição. Então, só reforçando, né, o princípio da agregação de Alley num contexto de comunidade agora, tá bom? A gente estudou lá no contexto de população. Indivíduos da mesma população, quando vivem juntos, né, podem ter benefícios, como a gente viu lá atrás, né? Só que se aumenta muito a população da mesma espécie, pode gerar uma superpopulação e isso gera já algum prejuízo. E também, se eles vivem muito isolados, muito sozinhos, também não parece ser a melhor opção. Então, toda espécie ela vai ter uma amplitude aí de densidade, de agregação, que vai ser o ideal para aquela espécie, tá? Agora, quando a gente fala de comunidades, as espécies também se associando, né, diferentes espécies se associando, ou seja, diferentes populações, isso pode trazer benefícios, beleza? Quer perguntar alguma coisa? Alguém? Aí um exemplo clássico de uma agregação que trouxe o benefício mútuo, né, que gerou então o processo de protocooperação e em alguns casos, né, um processo de mutualismo mesmo, né, obrigatório, né? A relação entre abelhas e flores, né, ao espalhar o néctar. Então essas espécies de himenópteras, elas têm pelinhos, né? Não são só abelhas que fazem isso, né? Existem outras espécies de himenópteras e de até outros insetos que também fazem, né? Mas a presença desses pelinhos aqui ao longo do corpo é crucial, um fator crucial para que o pólen agarre quando ele vai lá buscar algum recurso, como néctar, né? Como o próprio pólen, que ele também pode se alimentar, qualquer açúcar que a flor ofereça. E nesse processo ele se suja. Quando ele vai visitar outra planta, ele acaba polinizando, né? Porque ele atua como agente dispersor, tá? Essa relação também de protocooperação é conhecidíssima de vocês, né? É a relação entre o caranguejo ermitão, né? Que é o nosso paguro, que falamos agora há pouco, e a anêmona agora, né? Então, o ermitão, ele pode, né, se associar a anêmonas, né? Então, cada tufinho desse aqui com tentáculos, estão vendo? É uma anêmona. Então, ele coloca anêmonas, né, na superfície da concha que ele roubou de algum, que ele, né, tomou posse, né, alguma concha abandonada de algum gastrópode. Então, olha o que ele faz. Ele coloca essas anêmonas na concha e sai andando por aí. E aí, o que ele ganha com isso, né? Ele ganha
ele vai ganhar a proteção, porque as anêmonas, como falamos agora há pouco, elas produzem toxinas, que então impedem o ataque de predadores a esse caranguejo ermitão, né? Evitam esse tipo de ataque. E elas ganham o quê? Elas ganham deslocamento e elas ganham alimento, porque à medida que elas são animais que ficam movimentando tentáculos, né? E tem que circular água para o seu interior para que elas consigam se alimentar, são selenterados. Bem, acontece que quando elas estão numa superfície que propicia esse deslocamento, como ocorre com o paguro, essas anêmonas elas conseguem ter maior acesso a outros alimentos, tá? Outras formas de alimento. Então ambos são beneficiados. Não confundir, gente, a relação do paguro com a concha é uma relação lá de inquilinismo ou de comensalismo, como a gente falou lá atrás. A relação do paguro com as anêmonas já torna-se uma protocooperação, tá? Por quê? Porque o paguro ganha proteção, porque as anêmonas, né, inibem o ataque de predadores, e elas ganham maior deslocamento e acesso a alimento, ok? Protocooperação porque não é obrigatória. Se essa anêmona ficar numa pedra, ela também sobrevive. Se o paguro não tiver anêmonas nas costas, né, na concha, também sobrevive, ok? Bem, vamos falar agora do mutualismo, saindo da protocooperação e entendendo que muitas relações podem ter iniciado de uma forma mais cooperativa, né, de protocooperação ou facultativa, e depois se tornaram obrigatórias, né, uma forma de simbiose obrigatória. Todo mutualismo será assim, tá, gente? Obrigatório. E tem vários exemplos que a gente já falou em aulas anteriores, né? E que nós vamos falar um pouquinho melhor agora também. Bem, então no mutualismo, duas espécies interagem de modo que ambas sejam beneficiadas. Isso a gente já falou, relação mais, tá? Ela é obrigatória, beleza? Então isso tem que ficar bem claro. E exemplos de mutualismo têm mais probabilidade de ocorrer quando espécies envolvidas apresentam diferentes necessidades. Então vocês vão ver que das formas de mutualismo, principalmente o mutualismo trófico, né, a gente está falando de alimento. Né? As espécies que estão interagindo, elas estão em busca aí de alimento, né? Ou pelo menos a matéria-prima para produzir alimento em alguns casos. Só que não é o mesmo alimento, né? Vamos pegar rapidamente aqui, por exemplo, né, as próprias leguminosas com nódulos de Rhizobium. O Rhizobium aproveita os produtos da fotossíntese, né, os açúcares produzidos pela fotossíntese da planta. E a planta ela aproveita o quê? Recursos nitrogenados, né? Compostos nitrogenados que as bactérias disponibilizam para a planta. É uma troca mútua, mas os recursos são diferentes, as necessidades são diferentes. Normalmente é assim que acontece, ok? E espécies que necessitam dos mesmos recursos estão provavelmente envolvidas com competição. Aí a gente não vai ouvir falar de mutualismo, né? E aí a gente já falou bastante sobre competição. Bem, vamos aos exemplos. Aqui eu trouxe para vocês os líquens, famosos líquens, né, que são um clássico exemplo de mutualismo. Aqui eles são coloridos porque, vocês relembrando, né, líquens são associações entre fungos e algas, tá? Geralmente essas algas elas são do grupo das cianobactérias ou das clorofícies. São algas microscópicas que vivem então associadas a esses fungos. Um outro termo que é muito utilizado para esses organismos, ao invés de líquens, é fungo liquenizado. Tá? Então, líquen ou fungo liquenizado. E como é que se dá essa relação? Né? Nessa relação, a gente vai ver como que, né, em que nível que essas algas ficam associadas com fungo, quando a gente corta esse fungo, mas essa relação é obrigatória hoje. Né? O líquen só existe quando alga e fungo estão associados nessa simbiose, tá? Então as algas desculpa, o fungo vai disponibilizar água e nutrientes, né, para as algas, que são pré-requisitos para elas fazerem fotossíntese, e elas fazendo a fotossíntese vão disponibilizar açúcares para o fungo.
Então ambos ganham nessa relação, tá? E ela é obrigatória. Aqui tem alguns tipos de fungos que formam líquens, né? E existem, vocês estudam isso aqui, eu acho que um pouco lá na microbiologia, né? Quando vão falar de fungos, mas existem várias formas de fungos com relação à sua anatomia, à sua forma, né? Fungos crostosos são aqueles que parecem uma crostazinha, tipo essa aqui, tá vendo? Folhosos, né? Eles já são um pouco mais, lembram até o formato daquelas hepáticas, da gametófito de hepáticas, tem um formato meio reniforme, né? Já são um pouquinho ramificadas. E fruticoso. Fruticoso é quando ele forma um corpo de frutificação externo, né? E maior. Então é mais evidente. Ele é mais projetado do substrato, ó. É o mais projetado comparado aos demais. E se a gente faz um corte nesses organismos, né, uma seção transversal, corte transversal, onde que a gente observa as algas? As algas elas estão ali, ó, entremeadas na região da medula normalmente, entremeadas as hifas do fungo, tá? Então você tem as hifas e as algas ali entremeadas, tá? O processo reprodutivo dos fungos, ele garante, né, também a propagação e a perpetuação da alga nesse micélio, né, do fungo. Então aqui um outro exemplo, ó, aqui a gente tem as algas, tá vendo? Na região medular, entremeadas pelas hifas. Elas vão se desenvolvendo aqui, tá? E aqui são alguns gêneros de algas que podem se associar aos fungos para formar líquens, né? Então aqui tem uma cianobactéria do gênero Nostoc, né? Inclusive ela é uma cianobactéria que forma heterócito, então pode contribuir, pode ter a facilitação também da fixação de nitrogênio por conta da presença dos heterócitos. E aqui são duas espécies de clorofície, né? A Treboxia e a Trentefolha. A trentifolha é muito comum, gente, em troncos de árvores. Quando a gente passa assim na vegetação, no tronco das árvores tem aquela mancha grande assim, marrom, um marrom meio ferruginoso, né? Uma coloração meio avermelhada quase, né? É devido a essa associação de fungos com trefolha, formando aquele tipo de líquen, né? Que tem essa coloração mais avermelhada devido à presença de carotenoides, tá bom? E como vocês já ouviram falar, né, fungos liquenizados são excelentes bioindicadores da qualidade do ar, tá? Existem classificações, quem tiver mais interesse pode buscar nessas informações, mas existem classificações até mesmo de acordo com as cores, né, e com as algas associadas, para poder definir, né, o tipo de qualidade, qual o padrão da qualidade daquele ar. Outro exemplo de mutualismo obrigatório, né, ou trófico, porque envolve alimentação, é, é a relação de ruminantes com micro-organismos, bactérias, né? Vocês já ouviram falar que os ruminantes, eles apresentam uma região que é chamada de rumen ou pança, né? E eles também têm um outro estômago lá que é o estômago químico. O rumen ou pança é o primeiro, digamos assim, o primeiro estômago aí dos ruminantes. Quando eles se alimentam, né? Vocês sabem, vamos falar dos pré-requisitos. Vocês sabem que os animais não produzem uma enzima chamada celulase capaz de digerir a celulose. Então, entretanto, alguns animais, mesmo sem produzirem a celulase, eles são altamente dependentes de uma alimentação mais vegetal, porque são herbívoros, né? E rica em fibras. Fibra é sinônimo de celulose, né? Vocês já devem ter estudado isso. Então, essa alimentação rica em fibra, celulose é formada de glicose. Uma molécula de celulose tem tem exatos 30 mil moléculas de glicose. Só que o que adianta comer, né? Celulose está na parede celular das plantas. Se vai comer capim, é lógico que vai ter muita celulose. Mas o que adianta comer muita celulose se ingere e não consegue digerir? Bem, como é que os ruminantes resolveram isso? Eles resolveram se associando, né, com bactérias que vivem lá no rumen ou pança desses organismos.
Então, quando ele mastiga o capim e ele chega aqui na pança ou rumen, esse capim ele sofre o ataque de bactérias, né, que vivem aqui, que produzem a enzima celulase, que digerem então essa celulose. Depois, esse alimento sai do rumen e volta para a boca, por isso que o boi, por exemplo, fica o tempo todo lá, né, mastigando, mastigando, mastigando. O alimento ele vai para a pança, depois ele é regurgitado para a boca novamente, e quando ele engole pela segunda vez, que esse alimento vai seguir, né, a sequência até chegar no estômago, né, e no intestino, para lá onde o alimento vai ser realmente, né, finalizar a digestão e ele vai conseguir absorver também no intestino lá a glicose que foi digerida pelas bactérias. Então a primeira ingestão vai para o rumen e a segunda que vai seguir o trajeto, né, do estômago e do intestino dos ruminantes. Tá? Essa relação é obrigatória. Como a fonte primordial de alimento deles é fibrosa, se não tiver bactéria lá no rumen, eles não conseguem ter glicose a partir da celulose. Bem, eles ganham alimento, a digestão da celulose, e o que as bactérias ganham? Proteção, alimento também, porque essas bactérias elas ficam fermentando as fibras ali, né, no rumen ou na pança desses ruminantes. Aqui eu coloquei alguns exemplos de ruminantes, né? A gente sempre dá o exemplo da vaca, mas né, existem várias outras espécies. E aqui estão alguns exemplos, tá? Os antílopes, né, búfalos, gnus, né, camelo, girafa, enfim. Beleza? Outro exemplo também importantíssimo, né, de mutualismo obrigatório ou mutualismo trófico é a relação entre cupins e protozoários. Pô, qual é a principal alimentação do cupim, gente? Dar cupim em casa a gente já fica doido, né? Se a casa tiver forro de madeira, então a dona patroa faz loucura. Por quê? Sabe que a alimentação principal desses insetos aqui é a, é a madeira, né? Que é rica em celulose também. Então eles se alimentam, ao se alimentarem de madeira, estão se alimentando da celulose como fonte de glicose. Pô, mas cupim é animal, não produz celulase. Não produz, mas também resolveu esse problema através de uma relação mutualística com protozoários, né, chamados de triconinfa. Esses protozoários vivem no tubo, né, gastrodigestório ou tubo digestivo, né, desses cupins. E eles também, esses protozoários também conseguem produzir a enzima chamada de celulase. Ou seja, cupim come a madeira e os protozoários digerem a celulose para o cupim, lá no intestino, né, no trato gastrodigestório desses indivíduos. E aí ele consegue obter então a glicose como fonte de energia. Os protozoários também obtêm alimento e proteção dentro dos cupins. Pô, mas como é que passa, né, de um para outro? Gente, no caso aqui desses protozoários, os cupins eles vão conseguir passar para as próximas gerações. Os filhotes têm que ser infectados, né? Tem que ter o contato com o protozoário para ele entrar e chegar lá no trato digestivo. Como é que isso se dá? Os cupins têm um hábito chamado de coprofagia. O que é coprofagia? Se alimentar de excremento. Eles comem as fezes, né? Trocando em miúdos aqui. Então, os cupins adultos, né, alimentam os filhotes com fezes, não porque não gostam deles ou porque é bom, né? É bom no sentido de que as fezes contêm os protozoários, né, que vão colonizar o tubo digestivo dos filhotes, que aí começam a comer a madeira, né, a celulose, e conseguem aproveitar esse alimento, ok? Então, também um outro exemplo de relação obrigatória. Aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo bem interessante, né, de mutualismo, envolvendo uma espécie de peixe e uma espécie de anêmona. Na verdade, são mais de uma espécie de peixe, né, que pode ser recrutado por algumas espécies de anêmonas aí, né? Mas no exemplo que eu trouxe aqui, a anêmona não, desculpa gente, é um coral, tá?
É um selenterado também, mas é um coral. A anêmona em si ela tem o hábito mais isolado, né? Os corais eles formam colônias. Bem, então um coral do gênero Acrópora, né? Eles recrutam espécies de peixes. Nesse caso aqui eu dei um exemplo aqui do Gobiodon, mas existe um outro gênero também, Paragobiodon, são relacionados, né? Então ela recruta para que eles fiquem próximos e acabam trazendo proteção para o coral, né? Esses peixes aqui, eles vão, como é que eu falo? Vão se alimentando, devorando algas que podem ser nocivas para esses corais, tá bom? Então o coral ele ganha defesa, devido ao ataque do peixe aos corais. E o peixe ganha o quê? Parece que nada, né? Mas ele está ganhando, além de alimento, a relação coevolutiva aqui também entre coral e peixe foi tão forte que as toxinas produzidas por esse coral aqui, elas são acumuladas, né, no peixe. E aí isso ajuda também ele a afugentar predadores, evitar predadores devido à baixa palatabilidade. Então é uma relação bem interessante de mutualismo que se deu, né, entre peixes e corais, envolvendo vários benefícios, né? Aqui eu coloquei o nome do artigo em que descreve bem essa relação. Quem tiver interesse pode buscar lá, né? É um artigo de 2012. Ou seja, novas relações, à medida que o conhecimento científico vai avançando, novas relações vão sendo elucidadas e a gente consegue entender melhor a interação entre as espécies. Aqui não vou perder muito tempo, porque vocês já estudaram isso em ciclo do nitrogênio, lá em Ecologia 1, já estudaram isso em Botânica, já estudaram isso em Eco 2, porque eu já comentei alguma coisa sobre mutualismo, né? Sobre a interação de leguminosas, né, com bactérias do gênero Rhizobium. Então, só uma figura clássica para mostrar aqui, né, os tumorizinhos ou nódulos de Rhizobium, né, onde as bactérias se alojam e se desenvolvem. E a partir desses nódulos, então, as bactérias conseguem fixar o nitrogênio atmosférico, que é o N2 molecular, converter, né, produzir amônia, que depois é exportada para a planta, né, o excesso é lançado no solo, aí, que outras plantas, inclusive, podem aproveitar. E a planta ela oferece o que para essas bactérias? Né? Oferecem produtos da fotossíntese, então açúcares principalmente. Então serve como alimento, fonte de alimento para as bactérias, ok? Tem várias coisas interessantes sobre essas relações de leguminosas com bactérias do gênero Rhizobium, né, pessoal? Por exemplo, hoje já sabe-se que as bactérias e as plantas, para que ocorra essa inoculação, digamos assim, natural, as bactérias elas produzem substâncias químicas que atraem, né, as raízes, e as raízes também produzem substâncias químicas que, né, atraem essas bactérias no sentido de facilitar a infecção. Então, né, existe um fator que é liberado, inclusive, chamado de fator nodulador, né, que ele vai, ele vai estimular a produção de, né, o alongamento de células aqui da raiz. Essas células vão ficando alongadas e vão formando um tubo interno a partir de uma invaginação, como se fosse isso, né? A célula da raiz vai se esticando assim, ó, vai alongando e ocorre uma invaginação dentro dela que forma um tubo de infecção, a partir do qual as bactérias entram e depois formam-se vesículas lá dentro com essas bactérias, que vão passando para as demais células da raiz da planta leguminosa, tá? Isso acontece já no processo de germinação e formação daquela radículazinha inicial das leguminosas. Isso é muito utilizado também na agricultura, né? Para reduzir o gasto com fertilizantes à base de nitrogênio. Então, muitos produtores compram essas bactérias e misturam elas às sementes, né, das leguminosas, então no processo de semeadura,
Depois que é feito então o plantio dessas sementes inoculadas com bactérias, assim que elas germinam, elas já são infectadas. E isso aumenta muito a fixação de nitrogênio por elas, reduzindo gastos aí com fertilizante orgânico ou inorgânico, né? Além de leguminosas serem utilizadas na adubação verde, rotação de culturas, né? Enfim, é um tema de uma aula só isso aqui, né? Mas aqui a gente está falando só como exemplo. Bem, só um minutinho para tomar uma água. Aqui um outro exemplo clássico de mutualismo é a relação entre algumas espécies de fungos e plantas, né? Raízes de plantas especificamente, não necessariamente leguminosas, né? Então, as plantas elas podem desenvolvem as suas raízes e muitos fungos eles conseguem se associar a essas raízes de forma externa ou interna, né? Alguns fungos eles adentram as células das raízes, outros não, só ficam formando uma capa, né? Revestindo aqui as raízes e aumentando a superfície, né, de absorção dessas raízes. É o que a gente chama então de micorriza, tá? Essa relação simbiótica ela vai trazer como benefícios para a planta o aumento da absorção de água e nutrientes pelo solo, porque esses fungos micorrízicos eles aumentam a superfície de contato, né, com o solo, da raiz com o solo, favorecendo então a absorção de água e sais minerais. Por outro lado, o fungo vai ganhar o quê? O fungo vai ganhar produtos da fotossíntese, né? Falou que a planta não tem nada melhor do que açúcar, né? Para alimentar então esses fungos, ok? Um dado interessante é que aproximadamente 90% de todas as plantas terrestres vasculares, elas apresentam algum tipo de associação com fungos micorrízicos, né? Então a grande maioria das plantas vasculares. Bem, existe uma classificação tradicional que era e ainda é utilizada, né, em menor escala, mas que chamam os fungos micorrízicos que só formam uma espécie de bainha que envolve as raízes, ou né, as células das raízes, é chamado então de ectomicorriza, né, ou fungos ectomicorrízicos, né, enfim, porque não penetra na raiz. Agora, quando penetra, é chamado de endomicorriza, né? Ou fungo endomicorrízico, né? Em português. Bem, esses fungos endo é dentro, né? Então a diferença basicamente é que o endo ele penetra aí nas células das plantas, das raízes, né? Das plantas. E a classificação moderna, ela traz somente algumas mudanças, né? O que era ectomicorrízico continua sendo, e o que era endomicorrízico, né, passou a ser fragmentado em vários tipos de micorrizas, né, que eles definem de acordo com a planta que está interagindo. Então, os mais comuns são chamados de vesicular arbuscular, tá? Envolve associações, né, de fungos micorrizas com ervas, com arbustos, com árvores, né, e ocorre em todas as regiões climáticas. Então, o que era antes endomicorriza, atualmente é chamado de micorriza vesicular arbuscular. E existem outros tipos mais específicos, né, que só associam-se com orquídeas, né, ou com outros grupos de plantas, né, mais específicos. Então, os dois maiores na classificação atual seriam então a ectomicorriza, que não penetra nas raízes, exemplos de plantas que esses fungos se associam, coníferas e árvores tropicais, né? E a micorriza vesicular arbuscular, que vai se associar com ervas, arbustos, né? E árvores, né, de todas as regiões, como eu falei. Aqui algumas imagens do corte de raízes de plantas que se associam com esses fungos para a gente entender um pouco. Esse primeiro exemplo aqui, ó, é o exemplo de um fungo ectomicorrízico. Ó. O fungo forma uma espécie de bainha ao redor da raiz, ó, sem invadir as células, ó, não invade as células das raízes, tá? Então é ectomicorrízico. Enquanto outros, né, existem outras espécies
que conseguem, né, fazer essa invasão, portanto, são chamados de vesiculares arbusculares, tá bom? Bem, micorrizas não são hospedeiros específicos, né? Diferente lá do mutualismo que a gente falou, né, que é uma relação bem específica entre leguminosa e bactérias do gênero Rhizobium. As micorrizas, né, você tem a colonização de raízes de quaisquer plantas. Vocês viram que 90% das plantas vasculares fazem associações micorrízicas, né? Que entram em contato com seus esporos. Então não tem uma especificidade muito grande, né? Ó, ectomicorrizas produzem grandes esporocarpos, né, que são chamados de cogumelos. Então quando a gente vê assim uma árvore ou uma planta qualquer aqui, o solo, perto dessa árvorezinha aqui embaixo, um monte de cogumelozinho, esses cogumelos, que são os corpos de frutificação, né, dos basidiomicetos, né, lembrando aí um pouquinho dos fungos, eles estão associados aonde, no fundo, no fundo? Aqui você tem a raiz da planta, então aqui você tem as micorrizas, que vão formar esses corpos de frutificação. Então é muito comum a gente ver vários cogumelozinhos embaixo ou ao redor de plantas, né, de arbóreas, é muito comum, tá bom? Esses são mais ectomicorrízicos, né, que vivem só ali associados, mas sem penetrar na raiz. E, só apagar aqui. E as micorrizas, né, vasculares arbusculares produzem esporos abaixo do solo, que são dispersos por animais residentes no solo. Então esse tipo de fungo que se associa com planta não vai formar cogumelos, né? E aí vai depender da ação de animais aqui debaixo do solo para poder entrar em contato com os esporos que são produzidos pelos fungos e espalhar e chegar em outras plantas, né, para poder contaminá-las, né, entre aspas, com esses esporos para que se associem a novas micorrizas, tá? Aqui, muito bonito esse fungo, é um tipo de fungo que se associa a plantas, né, formando ectomicorrizas, tá? Então, tá vendo? Cresce sobre o solo, mas vem a partir de relações de hifas, né, de outras partes do fungo que estão lá embaixo do solo associadas às raízes, tá? E quais são os benefícios que as micorrizas trazem, né? Aqui eu pontuei 4, pessoal, não só benefícios no sentido de, o fungo ganha, né, produtos da fotossíntese e a planta ganha água e sais minerais, mas os benefícios até mesmo para o ecossistema, né? Então vamos lá, número 1, ó. Os fungos aumentam a absorção de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, devido ao aumento da razão superfície e volume, né, a partir da raiz da planta, como eu já havia falado. Fungos recebem carboidratos, que são produtos da fotossíntese, né, da planta. Os fungos micorrízicos ajudam a suprimir ervas daninhas e patógenos como nematóides e fungos patogênicos. Desculpa. Isso aqui é bem interessante, galera. Porque além dessa relação direta de troca que eles estão tendo ali, a presença dos fungos, né, acaba inibindo o crescimento, né, numa outra tipo de relação com outros organismos, como o processo de antibiose que a gente falou, ou amensalismo com outros organismos, então impedindo o crescimento de outras plantas e de alguns organismos que podem causar doenças na planta. Então é um outro benefício que ela extrai dessa relação, né, que vai além vai além da micorriza, né? Envolve relações do fungo com outros organismos, trazendo essa proteção. E a última aqui, né, fungos melhoram a textura do solo e aumentam a agregação das partículas, proporcionando melhores condições para o crescimento de raízes, infiltração da água e sobrevivência da biota. Opa, biota, eu estou falando de comunidade, né? Então essa relação, além de trazer benefícios para a planta e para o fungo, também traz um benefício para o ecossistema, melhorando a qualidade do solo, infiltração da água, consequentemente a sobrevivência de outras espécies. Beleza, gente, com isso nós fechamos interações ecológicas, né? É um assunto bem light, bem gostoso de falar, porque a gente pega as relações, né? A gente começa a tentar enquadrar as relações entre seres vivos que a gente já estudou, que ouviu falar em outras situações. Então, bem bacana.
E agora, pessoal, eu vou pedir para vocês reforçar de novo. Assistam às videoaulas que eu disponibilizei para vocês na semana passada, com o professor Sérgio Rosso e com uma professora que eu agora esqueci o nome, mas que ela trata bem também do assunto. O Sérgio Rosso, ele é autor de livros didáticos, né, de nível médio, tem várias publicações também na área de pesquisa dele, tem vários estudos, inclusive alguns exemplos que ele dá na videoaula são de estudos que ele realizou, então bem interessante, né? Foi bom descobrir esse canal do professor Sérgio Rosso, porque realmente ele é bem didático, né? E gostaria muito que vocês assistissem as videoaulas e lessem os materiais da semana passada e dessa semana para fixar bem esse conteúdo. Principalmente o que a gente vai falar daqui para frente, que está relacionado à riqueza e diversidade. É um assunto parece um pouco mais técnico, né? Que a gente aprende de fato mais quando aplica, né? E por exemplo, para pessoas que não irão trabalhar com pesquisas ecológicas, por exemplo, talvez isso não faça tanto sentido na forma que a gente vai detalhar, mas, né, é importante entrar em contato, como eu falei, pelo menos uma vez na vida, saber que existem índices, né, que não, quando a gente fala em riqueza e diversidade, tem várias formas de calcular, né, o que é uniformidade, equitabilidade, né? Eu vou dar uma pincelada, eu trouxe alguns exemplos de índices que valem a pena aqui, mas o material que eu deixei lá vai complementar super bem essa aula, ok? Então vamos começar definindo o que seria biodiversidade, né, gente? Vocês já pararam para pensar quantas espécies existem no planeta Terra, né? Bem, que nós conhecemos não chega nem a 2 milhões de espécies, tá? Que já foram descritas pela ciência. Mas estima-se que esse número seja milhares de vezes, assim, né, centenas de vezes, desculpa, né, possa ser centenas de vezes maior do que o conhecido, né? Então é muita coisa e na verdade a gente conhece muito pouco. Cada vez que a gente vai estudando novos ambientes, né, regiões que há algumas décadas atrás a gente achava que nem tinha vida, como por exemplo as profundezas abissais, né? Algumas décadas falaram, não, não tem luz, não tem vida. Pô, hoje a gente sabe que existe toda uma biota adaptada às regiões abissais. Existem bactérias quimiosintetizantes que conseguem produzir energia na ausência de luz a partir de reações de oxidação. Essas bactérias, sua vez, servem de alimento para outros organismos que vão culminar numa diversidade relativamente grande para aquela região em que pensava-se que nada sobreviveria. Então, a gente conhece apenas, né, uma pequena parcela, eu diria, de todas as espécies, né, que existem no planeta. E aqui eu trouxe um gráfico de pizza para vocês, para compartilhar um pouquinho, né, de como estão distribuídas as espécies que nós conhecemos. Dentre os animais, né, lógico, a maior parte das espécies descritas são de insetos. Vocês já estudaram aí a irradiação que os artrópodes apresentaram no planeta, né, evolutivamente falando. É um grupo muito antigo, né, que tem bastante tempo de evolução e que conseguiu muito bem adaptado às condições atuais, inclusive. Existem espécies que modificaram muito pouco ao longo dos milhares de anos aí, né, por conta de terem características que são bem interessantes, explorarem microhábitats, né, onde você acha que não vai ter nada vivendo, tem algum inseto. Um único tronco de árvore caído no meio de uma mata, né, ou até mesmo uma árvore viva, ela pode abarcar várias espécies de artrópodes, né, incluindo principalmente insetos. Então, está explicado aí, fora todas as características que vocês estudam lá na zoologia, né, do exoesqueleto, né, e tudo mais, com relação a vantagens, né, para se adaptar tão bem às condições e terem sido selecionados positivamente, né, e irradiado para essa quantidade de espécies exorbitante que a gente tem hoje, né? Bem, tirando aí os insetos dentre os artrópodes que foram destacados, né, a gente tem, somando todos os outros animais, mais ou menos 280 mil. Cara, são 950 mil espécies aproximadas descritas, né, de insetos e 280 mil pegando todos os outros animais, incluindo
outras formas de artrópodes, né, incluindo vertebrados como peixes, répteis, anfíbios, desculpa, né, mamíferos, enfim. E aí o restante fica a cargo, né? Isso é o que a gente conhece, ok? Fica a cargo aí de vírus, bactérias, fungos, algas, plantas, protozoários. Destacando que dentre vírus e bactérias, que são bem menos conhecidos com relação às espécies, né? A gente conhece muito pouco, tá? Sobre vírus e bactérias. Por isso que vira e mexe a gente descobre um novo coronavírus, né? Uma nova bactéria, uma nova superbactéria que pode causar inclusive doença no homem, né? Que gera uma infecção no hospital que é difícil de tratar a pessoa, né? A gente não consegue acompanhar. São organismos também que evoluem muito rápido por terem ciclo de vida curto, né? Então, a evolução rápida desses seres vivos fazem com que, à medida que a gente está estudando, novas espécies podem ter sido formadas, inclusive, né? Então, isso é interessante, tá? Fazer essa observação. Bem, mas o que é biodiversidade, gente? A gente está falando só de quantidade de espécie? Será que biodiversidade é isso? Cara, biodiversidade é uma parada muito louca, porque é difícil medir biodiversidade. Diferente de outros índices que a gente vai falar mais para frente, como a própria riqueza, dominância, a própria diversidade, né? Que diversidade é diferente de biodiversidade. Biodiversidade é um termo que se originou lá, né, na década de 80, né, depois foi adotado aí na década de 90 e é muito utilizado até a atualidade. Bem, quando foi descrito esse termo a primeira vez, ele veio como sinônimo de diversidade biológica, tá? Só que essa diversidade biológica, ela não se relaciona somente ao número de espécies. Claro, ela também inclui a diversidade de espécies, mas ela inclui, além disso, toda a variação natural, toda a variação biológica, digamos assim. E aí essa variação biológica está tratando, né, desde o nível molecular, quando a gente fala de diversidade genética, né, até o nível, além do nível de espécies, né, não morre só em espécie. Então a gente tem a diversidade genética, diversidade de espécies, diversidade de padrões, diversidade de paisagens, tudo isso está relacionado à variação biológica, ou seja, à biodiversidade, que é diferente, como eu falei, né, que é diferente de diversidade como um índice biológico, que a gente vai ver daqui a pouco o que seria. Bem, a biodiversidade está relacionada à variação natural de tudo, né, da vida, digamos assim. Ela pode ser dividida em componentes distintos. Como eu falei, tem um componente, né, da diversidade genética, que vai tratar da variabilidade de material genético presente entre espécies diferentes, mas também dentro de uma mesma espécie. A gente sabe que dentro de uma mesma população existe variabilidade genética. É só a gente imaginar a nossa turma e olhar um para o outro, né? O quanto a gente é diferente. As diferenças fenotípicas, elas são reflexo também das diferenças genotípicas, né? Genéticas, ok? A diversidade de espécies, obviamente, também está incluída aqui, né? Que vai tratar do número, da quantidade de espécies presentes em determinado ambiente. A diversidade de hábitats, ou seja, a variedade de ecossistemas, né, que são encontrados em determinado local, tá? Aí a gente fala de diversidade de ecossistemas terrestres, aquáticos, né? Essa diversificação, essa heterogeneidade também que é causada nos hábitats vai gerar vários outros padrões. A gente chama de diversidade de padrão ou funcional. Quando a gente fala diversidade de padrão funcional, a gente está falando dessa heterogeneidade, né? Que envolve processos biológicos, interações ecológicas, como as que a gente já falou, né? Todas as relações positivas, negativas, processos de zonação e estratificação, que está relacionado à distribuição das espécies no ambiente, como as espécies estão distribuídas, né? Um costão rochoso, por exemplo, vocês sabem, já devem ter visto na praia o fenômeno de zonação. Esse processo ou fenômeno de zonação
né, ocorre devido a vários fatores, né? Existe um gradiente de distribuição dos organismos, né? E numa vegetação também existem estratos mais arbustivos, que incluem, né, plantas de porte médio, tem o estrato arbóreo, que são as plantas de porte mais alto, e existe o estrato que é chamado de herbáceo, né, que são aquelas plantinhas que ficam lá próximas ao solo. Isso também é um padrão de estratificação, ou seja, de distribuição dos organismos, né? Quando a gente fala dessa estratificação que a gente observa vertical, numa mata, por exemplo, a gente consegue dividir, né, cada trecho desse aqui em região de dossel, que é onde acumula a copa das árvores. Você tem a região de subbosque, né, que tem algumas espécies arbustivas, né, o estrato arbustivo também chamado, né, e tem aquela região mais próxima ao solo que inclui a vegetação herbácea, ou seja, o estrato herbáceo, né? Então é um estrato mais próximo ao solo. E existem também algumas plantas que vão formar uma última camada lá em cima, chamada de emergentes. São aquelas espécies que se destacam, são pontuais. Você vê a ponta delas só, né? Logo abaixo você vê o dossel, que é onde reúne a maior parte da copa das arbóreas. Abaixo o subbosque, arbustivo e herbáceo. Beleza? A gente vai falar disso melhor lá em sucessão ecológica. Aqui, só para exemplificar para vocês, gente, um dos componentes da biodiversidade, né, que é a diversidade genética. A diversidade genética ela é importantíssima, né, porque ela ela está atrelada ao processo de seleção natural, o processo de especiação, de adaptação e especiação, né? Aqui eu trouxe o exemplo de uma espécie da família Rubiaceae, que é a Psychotria ipecacuanha. Eu sou horrível para ler nomes em latim, né? Mas vamos lá. Essa espécie, gente, ela está distribuída, né, em diferentes regiões da América Central e América Latina, né, América do Sul. Bem, acontece que, apesar de ser a mesma espécie, por que a mesma espécie? Porque se a gente cruzar elas ainda conseguem se reproduzir. Apesar de serem da mesma espécie, elas apresentam o que a gente chama de polimorfismo. Elas têm certas variações com relação ao tamanho e forma da folha e das espículas, né? De acordo com a região geográfica onde ela se encontra, tá? Então as estípulas e as folhas, estão vendo? Ó, olha como varia o padrão de acordo com a região. Isso é um reflexo da diferença genética que cada população dessa aqui vai ter, tá? E que por sua vez é um reflexo, né, uma consequência do processo de seleção natural, de adaptação às condições ambientais daquele local, tá? As adaptações, as mudanças genéticas não foram suficientes para torná-las espécies distintas, mas pode ser que daqui a alguns milhares de anos, né, cada grupo desse aqui torne-se uma espécie distinta, ok? Aqui, gente, eu trouxe para vocês um mapa que foi construído para como é que fala? Pontuar os principais hotspots do planeta, né? Os hotspots, eles foram... O que são hotspots? Também deixei um videozinho para vocês bem interessante, bem didático, né, para explicar o que são hotspots. São traduzindo, né, literalmente, seriam pontos quentes, né, de biodiversidade. Então, hotspots de biodiversidade são regiões de grande importância, né, e que são regiões em que esforços humanos são destinados para a preservação. São regiões, são pontos do planeta que vão reunir uma certa biodiversidade, uma diversidade de espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem naquelas localidades, e são regiões ao mesmo tempo que sofrem grande risco, né, de sofreram grande devastação, né, já tiveram boa parte da diversidade perdida, tá?
Então, por que são pontos quentes de biodiversidade e que são preservados, né? São como se fossem pontos que indicam situações para o planeta, né? De como que está a questão da preservação da biodiversidade. Não dá para fazer isso com o globo todo. Então, foram selecionados inicialmente, né, lá em 1995. Hoje já existem mais de 25, tá? Hotspots no planeta, né? Inclusive o Brasil tem dois hotspots, que são dois biomas que nós temos aqui, que é o Cerrado e a Mata Atlântica, né? São os dois hotspots que temos. A Amazônia não é hotspot? Não. A Amazônia ela é enquadrada, né, como uma área de mata selvagem tropical de grande importância para a preservação também, assim como outras regiões, como a floresta lá do Congo, né, que a gente comentou em aulas anteriores. Bem, mas elas ainda não são enquadradas como hotspot. Para ser um hotspot, elas têm que ter mais de 1.500 espécies endêmicas. Então aquele ecossistema, né, precisa abranger aquele bioma, aquele ecossistema, ele tem que ter mais de 1.500 espécies endêmicas. E ele também tem que ter tido, né, sua área devastada em mais de 70%. Então, mais de 70% aí de degradação, de devastação. Para essa relação de espécies aqui, para os hotspots, só foram consideradas espécies vegetais, tá, galera? Por quê? Preconceito com os animais? Não, né? Mas foram os critérios criados e as espécies vegetais são base de cadeia alimentar. Então eles partiram do pressuposto que todas as espécies são importantes, mas para diagnóstico, como indicador, digamos assim, um termômetro para dizer como é que está a questão da preservação e das espécies planetárias, foram consideradas as vegetais porque elas são base de cadeia alimentar. Se você acaba com a vegetação, você não tem nada além dela, né? Você não tem consumidor primário, você não tem consumidor secundário. Então, quando você destrói base de cadeia alimentar, como são os vegetais nos sistemas terrestres, você acaba com toda a biodiversidade, tá bom? Então, são esses os critérios, são 25 hotspots, né? Destaquei quais são os brasileiros, né? Mata Atlântica e Cerrado. A Amazônia não é, se ouvirem falar que a Amazônia é hotspot é mentira, mas está caminhando para ser, né? Principalmente depois dessas queimadas, dessa grande percentual, com o aumento do desmatamento, da devastação da Amazônia, é possível, ela se enquadra, óbvio, né, na questão das espécies endêmicas, em mais de 1.500, mas ela não se enquadra devido à devastação, né? Então, o percentual dela ainda não permite enquadrar, mas ela já chama atenção aí, né, como uma área de grande importância em termos de biodiversidade, junto com outras florestas tropicais, né, para serem preservadas, tá? Por isso que entram nesses gráficos, mas cabe destacar que não é um hotspot ainda, ok? Aqui é um gráfico mostrando, galera, os 25 primeiros hotspots que foram criados, né? Como eu falei, né, tem as áreas de vegetação selvagem de grande importância também para a preservação, mas que não são hotspots, mas são trazidos devido ao reconhecimento que tem em termos de biodiversidade, né? E a relação de cada um desses hotspots com o crescimento populacional. Isso aqui é um sintoma muito claro, é uma evidência muito clara de que nesses hotspots, né, o principal agente causador da degradação ambiental foi a ação do homem, né? Aqui a gente consegue ver numa escala, né? Aqui, ó, a maioria dos hotspots tem um crescimento, uma taxa de crescimento populacional acima de 1,3%, né, por ano. Então, isso demonstra, né, o quão a presença do homem está associada a esse processo de devastação. E o que tem que ser feito agora, né? Já que é um hotspot, assim como é a Mata Atlântica, a gente tem menos de 10% do original da Mata Atlântica. Então perdemos muito mais de 70%, né?
E o que tem que ser feito hoje? Preservar o que resta, né? Porque são as espécies que só existem ali. Espécies endêmicas são espécies que só tem nesses locais. Se esses pontos aqui forem destruídos, as espécies vão ser extintas de forma definitiva. Não existirão mais no planeta. Ok? Bem, vamos falar agora dos componentes da diversidade de espécies, né? A gente falou um pouquinho sobre biodiversidade, né? Hotspot. Agora vamos falar sobre outros componentes da diversidade das espécies. A gente falou que a biodiversidade, então, inclui também, né, o número de espécies. O número de espécies é conhecido como riqueza, tá? Então, riqueza nada mais é do que o número total de espécies presentes em determinado, né, local que está sendo estudado. Bem, é importante falar aqui também que esses parâmetros, né, essas métricas que a gente vai usar aqui, os parâmetros de estudo das comunidades, como a riqueza, são parâmetros arbitrários, né? Porque é complicado. Você pode estudar a riqueza, por exemplo, aqui na região do Espírito Santo, eu posso estudar a riqueza, né, só a riqueza lá da Restinga, do Paulo César Vinha. Eu posso estudar num contexto mais regional, a nível de Espírito Santo, do Estado. Aí eu estou considerando toda essa área, né, do Estado. Eu posso falar em riqueza só de espécies arbóreas. Aí eu estou fazendo uma outra forma, uma outra restrição, né, uma outra delimitação para minha métrica. Então, ou seja, riqueza de cara é é um parâmetro, né, da comunidade arbitrário, tá? Que depende da referência, de como você vai estar avaliando essa riqueza, ok? Bem, outra coisa, por mais que a riqueza represente o número total de espécies, a gente nunca vai ter o número exato, pessoal, ou raríssimas exceções. Lembram dos censos que a gente falava? Né? Os censos eram para densidade, mas a gente também tem que fazer um levantamento e estudo dos tipos, né, das espécies que tem presentes numa determinada área. E é lógico que a riqueza, o número de espécies encontradas, ela vai estar relacionada com o esforço amostral. O que eu quero dizer com isso, galera? Que se eu uso uma parcela, né, de 10 por 10, ou se eu uso 30 de 10 por 10 para fazer a amostragem no meu ambiente, é lógico, né, que onde eu tenho maior esforço amostral, onde eu analisei uma maior área, no caso as 10 parcelas 10 por 10, eu vou ter uma riqueza maior. Então tem que ter esses cuidados quando a gente vai avaliar, né, esses parâmetros das comunidades, lembrando sempre que são, então, valores, índices, né, que são arbitrários, tá bom? A gente tem que entender o contexto em que eles estão sendo utilizados. Bem, existe a riqueza específica numérica, que é o número de espécies presentes em uma coleção com um certo número de indivíduos, né? Então, quando a gente fala coleção, é o que a gente conseguiu levantar dentro de determinado esforço amostral. Isso aqui vai ser o real? Não necessariamente. Quanto maior o esforço amostral, mais próximo do número real a gente chega. Mas isso não impede da gente realizar o estudo. Os dados que a gente gera são importantíssimos, né, a nível de riqueza. São dados que a gente pode comparar com autores que seguem, né, metodologias equivalentes. Como eu falei lá para densidade lá atrás, para riqueza, né, também existem, né, protocolos a serem seguidos para cada espécie, para cada situação, para cada tipo de estudo, tá? Bem, a riqueza específica por área ou volume é o número de espécies presentes em determinada área ou volume, obviamente, né? Então, geralmente a gente faz isso, né? A gente delimita os limites espaciais do nosso ecossistema que a gente está avaliando, da nossa área, e ali, então, avalia a quantidade, né, de espécies presentes. Um outro parâmetro importantíssimo, que vai além da riqueza, é chamado de uniformidade. Uniformidade não está relacionado somente à quantidade de espécies, e sim como essas espécies estão distribuídas, ou seja, a distribuição numérica de cada espécie. Como assim, professor? Uniformidade, pessoal, é sinônimo de igualdade ou de equitabilidade.
Esse parâmetro, ele tenta evidenciar o quão as espécies estão distribuídas na natureza, bem ou mal distribuídas. Quanto maior a uniformidade, né, mais igualmente elas estão distribuídas. Quanto menor a uniformidade, menos, né, de forma menos equivalente elas estão distribuídas. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu tenho a espécie A, B e C. Eu tenho a espécie A, B e C aqui também, em dois locais distintos. Com relação à riqueza, riqueza não é só número total de espécies? Quantas espécies tem aqui no lado, desse lado esquerdo? 3 espécies. E do lado direito? 3. Então elas têm a mesma riqueza. Mas elas estão distribuídas da mesma forma? Não sei, né? Vamos supor que aqui eu tenha 2 indivíduos de A, 3 de B e 4 de C. E aqui eu tenha, né, vou colocar em números, tá? Eu tenha 1000 de A, eu tenha 100 de B e eu tenha 10 de C. Gente, eu posso dizer que esses dois ambientes aqui, ó, a situação 1 e a situação 2, têm a mesma uniformidade? De forma alguma. Nos dois eu tenho a mesma riqueza, 3 espécies, mas eu tenho uniformidades totalmente distintas. A primeira situação aqui, as espécies estão melhor distribuídas, porque 1, 2 e 3 são quantidades próximas, né, para cada espécie. Então, 1 para 2 aumentou 1, 2 para 3 só aumentou 1. Agora, aqui na segunda situação, elas são totalmente desuniformes, né? Eu tenho 1000 da A, eu tenho a diferença de 900 entre A e B, 900 indivíduos, e eu tenho a diferença de, né, 90 entre B e C, e de 9.990 entre A e C. Vocês percebem as discrepâncias? Então, dessa forma, né, riqueza é um dado importante, mas quando a gente fala em diversidade, a gente tem que considerar também o que a gente chama de uniformidade, ou seja, como essas espécies estão distribuídas ali no ambiente, tá? Aqui tem um exemplo, além do que eu dei, né? Dentre 100 espécies, existe uma espécie X que apresenta somente 2 indivíduos na área. A retirada dessa espécie afetará muito pouco a diversidade. Esse exemplo foi só para demonstrar, pessoal, que a uniformidade é extremamente importante, a gente saber quantos indivíduos de cada espécie, né, como as espécies estão distribuídas. Por exemplo, para fazer avaliações de impacto ambiental, para estudos, né, de recuperação de áreas degradadas ou estudos para a criação de áreas de preservação. A gente usa a diversidade como um índice extremamente importante para essas regiões de preservação, visando a preservação. E aí a gente tem que entender a nível de comunidade o que isso quer dizer, né? Quando a gente sabe que existe, por exemplo, de 100 espécies, existe uma espécie única lá que só tem 2 indivíduos, para a comunidade que tem 100 espécies, e provavelmente cada espécie dessa tem muito mais de 2 indivíduos, retirar esses 2 não vai ser um impacto tão grande, né? Mas isso eu só vou saber se, além da riqueza, eu tiver a informação da densidade, ou seja, da quantidade de indivíduos que existe por espécie, ok? Bem, vou falar agora da diversidade de espécies e as escalas espaciais, né? Como eu falei, a gente pode estudar riqueza, diversidade, né? Uniformidade, no ambiente em vários níveis espaciais. Por isso são medidas arbitrárias, né? Eu posso considerar, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Já vou pular logo que fica mais fácil, né? A gente divide as diversidades em 3: diversidade alfa, diversidade beta, diversidade gama. Qual a diferença basicamente entre elas? A escala espacial, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, o Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo tem vários tipos de ecossistemas, né? Tem restinga, tem mangue, né? Tem floresta ombrófila densa, né? Enfim, tem vários tipos, né, de formações ecossistêmicas. Bem,
Quando a gente está estudando especificamente determinado local, né? Ou seja, quando a gente está avaliando uma diversidade a nível local, por exemplo, estou estudando uma região de manguezal, só uma região específica de manguezal, ou estou estudando uma formação, um local específico na minha restinga, que compõe ali a mata de, sei lá, das mirtáceas. Eu estou falando então de diversidade local ou diversidade alfa, tá? Quando eu considero, né, quando eu considero a transferência, né, na verdade, assim, quando eu considero diferentes localidades que estão relacionadas com relação às espécies presentes, né, pode ter trânsito, quando eu comparo dois locais diferentes, eu posso chegar a um índice de diversidade chamado diversidade beta. Então, a diversidade beta ela vai levar em consideração, né, diferentes localidades com espécies, né, que podem inclusive transitar ali entre elas, tá? E quando eu levo em consideração toda a região, né, que faz parte de uma paisagem maior, ou seja, todas as paisagens, as fisionomias que vão compor uma região maior, um local maior, eu chamo então isso de diversidade gama. A diversidade gama basicamente é a soma das diversidades alfa e beta, né? Se eu pegar todas as regiões aqui do Espírito Santo, né? Regiões de afloramentos rochosos, né? Manguezal, Restinga, né? Floresta ombrófila densa, enfim, todas as formações que existirem, né? Como um todo, eu vou ter então a minha diversidade gama, ok? Basicamente essas são as diferentes escalas espaciais que podem ocorrer. Bem, quanto maiores as diversidades alfa e beta, obviamente, maior será a diversidade total, ou seja, a diversidade gama, já que ela é, né, como se fosse o somatório, leva em consideração todas as duas outras diversidades. E os componentes da diversidade alfa, né, vão levar em consideração, quando a gente faz um estudo normalmente, a gente trabalha com diversidade alfa, tá, gente? Né? Você não ouve a gente até tem levantamentos a nível estadual, regionais, né, a nível de grandes biomas, e eles são importantes para tomadas de decisão, para estudos comparativos, mas a maioria dos estudos eles são mais locais, né? São mais locais. Então você vê aqui dentro do Espírito Santo tem gente que estuda, por isso que os pesquisadores também são, né, divididos de acordo com a área de estudo. Tem inclusive pesquisadores que dividem ainda mais, né? Ah, eu estudo planta de Mata Atlântica, só que eu trabalho só com orquídea. Aí tem o outro que trabalha só com arbórea. Não, mas além de ser arbóreo, ele trabalha só com espécies da família leguminosa, leguminosa, né? Ou as Fabaceae. Enfim, a maioria dos estudos levam em consideração a diversidade alfa, né? Por uma questão até logística de estudo, de esforço amostral. E aí, nesses estudos, para poder chegar à diversidade, tem que levar em consideração riqueza, abundância e a uniformidade, equitabilidade ou equabilidade, ou igualdade. É muito nome para a mesma coisa, né? Pois é, mas tudo igual. Uniformidade, equabilidade, equitabilidade, uniformidade, tudo a mesma coisa. Riqueza, número de espécies, uniformidade está relacionada à distribuição, né, da quantidade de indivíduos para cada espécie. E a abundância é a densidade, né? Está relacionada à densidade, a quantidade de indivíduos de cada espécie, né? A uniformidade ela leva em consideração todas as espécies, tá? E como é que a gente calcula a riqueza? Riqueza por si só pode ser simplesmente considerada como um número de total de espécies. Então, muitas vezes vocês vão ler aí no material disponibilizado que a riqueza ela é dada só como S. Esse S significa riqueza, tá? Entretanto, existem algumas... Só a riqueza por si só é um dado muito simples, né? E não fornece tanta informação sobre uma comunidade, né? Então, foram criados índices a partir da riqueza. Um deles é o próprio índice de riqueza de Margalef, né? Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas a riqueza ela pode ser associada ao número total de indivíduos. Então, por exemplo,
eu posso calcular a riqueza como sendo a razão entre o número de espécies. Ah, eu estou olhando lá no meu ambiente, tem a espécie A, B, C, D e E. Então, o número de espécies, nesse caso aqui, por exemplo, 5. Só que de cada espécie, vamos supor que aqui eu tenha 10 indivíduos de cada espécie. 3, 4, 5. 5 vezes 10, 50. Eu teria 50 indivíduos ao todo, né? Então, a minha riqueza seria dada pelo número total de espécies, você conta quantos tipos diferentes tem de espécies, sobre o número total de indivíduos. Conta todo mundo que está ali a nível de indivíduo, né? Tem tantos dessa espécie, mais tantos dessa outra, tantos dessa, tantos daquela, e coloca aqui. Essa razão, então, daria para a gente o que a gente chama de riqueza. Porém, reforço novamente, né? Muitos autores consideram a riqueza somente como o número total de espécies. Então, o próprio S já pode ser a riqueza, tá? Bem, vamos aplicar um pouquinho isso que a gente acabou de falar, né? Esse cálculo simples de riqueza, né? A gente tem aqui dois exemplos, um deserto e uma floresta, né? Um deserto tem 10 espécies e um total de 1000 indivíduos ali distribuídos, né? E não sei a uniformidade, eu não sei quantos indivíduos tem de cada espécie. Eu só sei que tem 10 espécies e 1000 indivíduos. E numa floresta eu tenho 50 espécies e 5000 indivíduos. Quando eu calculo a riqueza para cada um, dividindo o número total de espécies sobre o número total de indivíduos, eu vou ter, nesse exemplo que eu dei, nos dois exemplos, eu vou ter a mesma razão, o mesmo valor. Só que é estranho, né? Vamos pegar assim, entendendo, comparando os diferentes ecossistemas. Será que um deserto realmente ele pode ser, ele é, né, menos rico de espécies? Desculpe, menos rico não, menos diverso, digamos assim, né, do que uma floresta? Ou é igual? Bem, está faltando alguma coisa, né? Então, a partir disso aí, gente, dessa simplicidade que a riqueza oferece em termos de informação, foram criados índices, né? E outro problema que foi detectado, né, que a riqueza por si só, quando a gente compara ambientes, a gente não consegue ter ideia da diversidade, porque ela não leva em consideração a uniformidade, como eu falei, tá? Outro problema é esse aqui, ó. Um outro exemplo é uma comunidade, né, qualquer, com apenas uma espécie, ela não teria diversidade igual a zero? Pela lógica, né, se o mínimo que pode existir de espécies em uma comunidade é 1, né, porque zero já não existe comunidade, digamos que 1, nessa razão, quando o número de espécies é 1, essa divisão aqui deveria dar zero. Só que ela nunca dá zero se ela é dividida pelo número de indivíduos. Se eu tenho uma espécie, eu tenho que ter no mínimo um indivíduo, né? A divisão aqui daria 1. E se eu tenho muitos indivíduos, a tendência é que isso dê um número baixo próximo a zero, mas que nunca vai chegar a zero, tá? Então esse é um outro, digamos assim, problema dessa razão que envolve só a riqueza. Por isso foram criados índices, né? Alguns índices, para corrigir esses problemas. Um deles foi o índice de riqueza de Margalef, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Ele corrigiu colocando um menos 1 aqui, né? No denominador, e o número total de indivíduos ele colocou em função logarítmica, porque quando eu transformo isso em um log, esse valor aqui ele vai reduzir bastante, vai ser bem pequeno, e quando eu coloco isso aqui menos 1, garante que quando a diversidade é 1, 1 menos 1, aqui em cima daria 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então resolve, né, a questão de eu conseguir chegar no meu zero. E resolve também a questão da comparação, porque aqui, ó, nesse exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Por exemplo, nessa situação, comparando um deserto e a floresta, quando eu coloco o logaritmo aqui embaixo, eu vou ter uma diferença nos cálculos, né, dessa diversidade a partir da riqueza, né, considerando essa fórmula de Margalef, tá? Eu consigo, então, ter melhor comparação entre ambientes e eu consigo também estabelecer, aplicar o índice para quando a diversidade, ou a riqueza, desculpa, ela é zero, ok?
Só que isso ainda continua tendo problemas, né? Porque aqui a gente ainda não colocou em consideração a tão importante uniformidade que nós falamos. Eu não sei assim a quantidade que tem, eu não estou levando em consideração nesse cálculo a quantidade de indivíduos que tem de cada espécie, ok? Então ela corrige algumas distorções, mas apresenta ainda alguns problemas, tá? Vamos ver que problema que apresenta, dando outro exemplo. Aqui eu tenho a comunidade 1, aqui é 2. As três têm três espécies, né? Espécie A, B e C na comunidade 1, D, E e F na comunidade 2. Ou seja, eu tenho três espécies aqui e três aqui. A riqueza, né, o S, é igual, né, para ambas comunidades. Mas vamos calcular o índice de riqueza com base em Margalef, né? Então, 3 menos 1, as duas, né, são calculadas assim, porque as duas têm três espécies, que é a riqueza, dividido pelo, olha só que interessante, na situação da comunidade 1, eu tenho 8 indivíduos da espécie A, 6 da B e 7 da C. Na comunidade 2, eu tenho 11 da D, 8 da E e 2 da F. Observem que o número total de indivíduos é o mesmo, tá? E para a fórmula de Margalef, eu só levo em consideração isso, ó, o número de espécies e o número total de indivíduos. Quando eu aplico na forma de Margalef, eu chego a um índice de riqueza igual para as duas comunidades. Mas observando aqui, gente, observem aí as duas comunidades, a distribuição entre as três espécies. Qual que está mais uniforme? Essa, a situação da comunidade 1 ou 2? Tá, comunidade 1. 7, 6, 7 e 8 são números muito mais próximos. Então, pô, ter 8 indivíduos da espécie A, 6 da B e 7 da C tem uma uniformidade muito maior do que ter 11 da D, 8 da E e 2 da F. Aqui é mais heterogênea a distribuição. Então, observem que o índice de Margalef resolveu alguns problemas, mas ainda não é tão adequado quando a gente quer tratar de uniformidade, que é tão importante para comparar comunidades, tá? Que a uniformidade vai estar atrelada ao que hoje a gente chama de diversidade, tá? Bem, apesar da riqueza ser igual a 1,5, as comunidades não são iguais, pois a uniformidade de cada uma é diferente, como eu acabei de falar. A riqueza de espécies é igual, mas certamente a diversidade ecológica é diferente. Então, ó, acabamos de chegar num ponto em que, para a gente conseguir estabelecer um índice que chegue mais próximo possível da realidade com relação à diversidade, eu tenho que encaixar aí em algum lugar a questão da uniformidade, né? E aí surgiram os índices de diversidade, pessoal. Existem vários, tá? Eu trouxe só um para vocês, que é o índice de diversidade de Shannon, Shannon-Wiener, 1949. Esse índice, galera, ele é um índice muito usado. Ele é o índice mais utilizado em pesquisas ecológicas, né? Eu mesmo, na minha área, com microalgas, quando vou estudar comunidade fitoplanctônica ou comunidade perifítica, né? A gente usa o índice de Shannon, tá? É o mais utilizado. Existem outros, né? O índice de Simpson e vários outros, né? O de Shannon, então, é o mais conhecido, é o mais usado, então vou passar ele para vocês, tá? E eu vou programar no nosso retorno uma prática, tanto de campo quanto de laboratório, né? Com microscopia para análise, quanto de laboratório de informática, para a gente aprender, para vocês entenderem, assim, jogando as fórmulas na prática, como que calcula, né, esse índice de diversidade. Ô, professor, você falou que ele inclui uniformidade. Onde que entra a uniformidade? Galera, é o seguinte, o índice de diversidade vai levar, ele é dado por essa formulazinha aqui, né? Menos o somatório de π, o que é esse PI? Vou explicar daqui a pouco. Vezes log de PI. Como assim? Bem, basicamente, eu vou passar rápido, até pelo tempo, né? Mas não se preocupem, porque eu vou trabalhar esse conhecimento aqui com vocês em laboratório de informática. Fica muito mais fácil de entender. Mas só para assim, para já entender por que o índice de diversidade ele resolveu alguns problemas lá que o índice de Margalef e só os índices de riqueza não conseguiam resolver.
Ele leva em consideração esse π, que é... O que é o PI? É o número de espécies dividido pelo número de indivíduos daquela espécie. Na verdade, é o seguinte, para cada espécie, você vai relacionar a quantidade de indivíduos que existem para cada espécie, quando você faz essa relação. Você incluiu essa relação na fórmula, você está incluindo a tão requerida aí uniformidade que a gente estava falando até agora, tá? Esse menos aqui é porque esse log de π aqui, ele vai dar um valor negativo, tá? Isso é matemática. Então esse negativo aqui é para depois o resultado final dar positivo, já que é um índice, né? E tem que ser o somatório porque a gente considera todas as espécies. A gente pega a distribuição, a gente leva em consideração o número de indivíduos que tem para cada espécie, tá? E então n vai ser o número de indivíduos da espécie I e o nzão aqui, ó, vai ser o número total de indivíduos. Então, por exemplo, vamos supor que seja aqui, ó, para a espécie A, eu tenho 8 indivíduos para um total de 21. Entenderam? É essa relação que a gente faz para todas as espécies. E essa equação é usada, então, para cálculo de diversidade, pois contempla uniformidade, através da relação entre o número, né, de indivíduos de determinada espécie e o número total de indivíduos. Tá? Vamos ver um exemplo que fica mais fácil. É isso que a gente vai fazer no laboratório de informática. Ó. Aqui eu tenho a espécie A, B e C. É o mesmo exemplo, né, que eu dei lá atrás. Agora a gente, ao invés do índice de Margalef, vai aplicar o índice de diversidade de Shannon. E aí como é que funciona? Eu tinha na situação da comunidade 1, espécie A, B e C, 8, 6 e 7 indivíduos de cada espécie. Aí o que é o PI? É o número, né, de indivíduos daquela espécie dividido pelo número total, que é a soma dessas três, que é 21. Né? Então 8 dividido por 21, 0,38. 6 dividido por 21, 0,29. 7 dividido por 21, 0,33. Tá? Então aí eu consegui calcular o meu π. Bem, a fórmula é π menos somatório, né, menos somatório de π vezes log de π. Então, quanto que é log de π? É só fazer logaritmo, né, logaritmo natural, se não me engano. Minha matemática é péssima também, né? Eu esqueci algumas coisas. Logaritmo natural de 0,38 vai dar menos 0,42. Claro que a gente vai usar Excel e calculadora científica, né, gente? Ninguém merece isso aqui, não. Só deixa lá pro Fred cobrar de vocês. Logaritmo de 0,29 dá menos 0,53. E o logaritmo de 0,33 dá menos 0,48. Só que a fórmula, pessoal, voltando, é menos somatório de π vezes log de π. Bem, π vezes log de π é só eu multiplicar isso aqui vezes isso aqui, né? Então vai dar para a espécie A menos 0,16, menos 0,15 e menos 0,16, respectivamente, aqui, ó, seguindo essa ordem. Se é o somatório, eu tenho que somar esses três. Esse somatório dos três aqui, ó, menos, menos e menos, vai dar um valor negativo. Então, esse menos antes do somatório é para multiplicar com esse menos desse valor total e o resultado final ser positivo. Caramba, complicado, hein? Parece. Mas depois que a gente entende o cálculo e vocês fazendo com dados que vocês produziram, vocês vão entender legal lá na frente, tá? Observem que eu fiz a mesma coisa aqui para a comunidade 2. Agora, quando eu comparo a comunidade 1 e 2, onde o índice de Margalef tinha dado igual, observem que o índice de Shannon, de diversidade Shannon, deu diferente. A comunidade 1, ela é mais diversa, tem uma diversidade maior do que a comunidade 2. Ou seja, ela tem uma uniformidade melhor, né, uma distribuição melhor das espécies com relação a números de indivíduos do que a espécie 2. Tá vendo que é mais heterogênea com relação a essa distribuição. Então esse índice de Shannon é muito usado. Ó. Conclusões. Riquezas iguais, mas diversidades diferentes devido a diferenças de uniformidade. A primeira comunidade é mais uniforme que a segunda, né? Como a gente observou aqui.
Então esse índice é extremamente importante, né? Como eu falei, em estudos ecológicos, em estudos de áreas de preservação, né? Para definir áreas de preservação, tudo hoje é diversidade, tá? Para terminar a questão dos índices, eu vou passar para vocês o índice de uniformidade ou de equitabilidade, de Pielot, 1969. Esse índice aqui, gente, ele foi criado, né, após ter sido criado o índice de diversidade de Shannon, tanto é que ele leva em consideração, né, o índice de Shannon, que é dado como a galinha, só relembrando aqui, ó, a galinha, tá vendo? Nossa, que bagunceiro que eu sou, hein? Então, ó, o índice lá de equitabilidade ou de uniformidade ou equabilidade, né, são todos sinônimos, ele leva a razão da diversidade dividido pelo logaritmo da riqueza ou do número de espécies, que é o S. Desculpa, gente. Estou com uma tossezinha chata, tá? Então essa razão aqui, ela vai gerar um outro índice que representa a uniformidade, tá? Vou tomar uma água aqui. Bem, esse índice ele vai variar aí, né? Quanto mais próximo de 1 ele for, maior vai ser a uniformidade, né? Então a gente pegando dois exemplos hipotéticos aqui, ó, que vamos pegar exemplos parecidos com o que a gente viu lá atrás, né? Duas comunidades que a gente está comparando os índices dela, né? Uma tem 3 espécies, a outra também tem 3. Só que uma tem 0,45 de diversidade e a outra tem 0,38 de diversidade. Ou seja, essa comunidade aqui tem maior diversidade e quando eu aplico então a fórmula de uniformidade ou de equabilidade, eu vou ter um valor de 0,96. Quando eu aplico para a comunidade 2, eu vou ter uma uniformidade de 0,81. Ou seja, para comunidades que têm a mesma riqueza, aquelas que são mais diversas também serão mais uniformes. Isso é quase que óbvio, gente, né? Porque lá no cálculo da diversidade já é levado em consideração a distribuição, ou seja, a uniformidade. Então esse índice de uniformidade ou de equitabilidade ou equabilidade de Pielot, ele é só um número para ficar mais fácil a gente comparar somente esse parâmetro, que é chamado de uniformidade. Quanto mais próximo de 1, né, maior vai ser a uniformidade. Se lá, aqui, ó, em vez de 8, 6 e 7, a gente tivesse 8, 8 e 8, né? 8, 8 e 8, para essa distribuição, opa, exatamente igual, é óbvio que esse valor aqui seria, né, 1, seria mais próximo de 1, ou 1, né, no caso. Porque a distribuição ali seria o mais igual possível, o mais equivalente possível, ok? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, é muita informação mesmo, né? Mas eu tenho que passar para vocês e eu vou voltar nisso aqui. Isso é uma das práticas que a gente vai fazer no retorno, tá? Bem, os resultados refletem então conclusões anteriores. Ó. A primeira comunidade é mais uniforme que a segunda, né? Porque deu maior índice de uniformidade também. E outro termo aí que vocês vão ouvir é dominância, né? O que são espécies dominantes? Espécies dominantes são aquelas que se concentram ou, né, que representam a maior parte de indivíduos de uma comunidade, né? Então, geralmente nas comunidades a gente tem as espécies A, B e C distribuídas lá, sei lá, quantas espécies, né, forem, né, isso é um exemplo hipotético, posso ter N espécies e a distribuição delas ser muito heterogênea. Quanto menor a uniformidade, geralmente a gente vai ter uma forte dominância. Por quê? O que é essa dominância? Essa dominância está relacionada a algumas espécies que vão ter elevadas densidades naquela comunidade, enquanto outras vão ter densidades menores e mais próximas, por exemplo. Então, quando a gente tem uma maior dominância, a gente tem uma menor uniformidade. Então, essas duas definições elas são complementares. Espécies dominantes são aquelas mais abundantes, aquelas que têm maior número de indivíduos na comunidade.
E é lógico que quanto mais forte a dominância, menor a uniformidade, porque isso gera um desequilíbrio, né? Desbalancia, né, essa distribuição das espécies. Deixa eu só ver aqui. Pessoal, eu só vou, deixa eu ver, até dá tempo de terminar, mas vou fazer o seguinte, vou vir só até aqui, ó. Quando a gente começar a falar em gradientes, eu deixo para a aula que vem, tá bom? Porque tem alguns slides e a gravação não vai contemplar. Aí na semana que vem, que é só sucessão ecológica, na próxima quinzena, eu falo, inclusive está relacionado com gradientes, né, a parte de sucessão, eu finalizo essa partezinha na primeira semana e na segunda semana eu dou a parte toda de sucessão ecológica, beleza? Então vamos lá, para finalizar, alguns padrões, né, que a gente pode observar quando a gente fala de diversidade, tá? E aí, né, esses padrões aqui vão estar relacionados com os assuntos da semana que vem, que envolvem gradientes, estratificação, próprio processo de sucessão ecológica, né? Vamos ver aqui o que eu pontuei. As comunidades diferem quanto à diversidade de espécies e quanto ao papel ecológico, nicho, né, dessas espécies, obviamente, né? Então, se a gente compara comunidades, comunidade é um termo também arbitrário, né? Eu posso estudar comunidade de animaizinhos que vivem ali no tanque, no reservatório de água de uma bromélia. Isso é uma comunidade bem específica dentro de uma comunidade muito maior, que seria uma comunidade, por exemplo, de floresta ombrófila densa da Mata Atlântica. Eu posso especificar comunidades ali, como eu falei no início, né? Só de espécies arbóreas, de anuros, né, espécies de borboletas. Então as comunidades elas podem ser delimitadas por determinadas populações. Quando a gente estuda ecossistemas aquáticos, a gente não estuda várias comunidades, por exemplo, fitoplâncton é uma comunidade específica dentro de uma comunidade maior chamada de plâncton, mas também existe o zooplâncton, existe o benthos, que vive ali, né, em contato com sedimento, existe o nécton, né, que inclui peixes, né, e organismos que têm mobilidade na água. Então, olha quantas formas da gente trabalhar, né, comunidade. Bem, o fato é que a diversidade de espécies ela vai ser diferente, né, de comunidade para comunidade, tanto com relação à diversidade, né, quanto com relação ao nicho ecológico. Lembrando que a diferença de espécies, né, espécies diferentes, podem apresentar nichos diferentes. Então, quanto maior a diversidade, inclusive, maior vai ser a quantidade de nichos ecológicos em determinada comunidade, tá? A gente vai falar melhor disso na aula que vem. E aqui, ó, a diversidade do ecossistema tende a aumentar com o tamanho da área ocupada por ele. Então, ó, quanto maior o ambiente, maior vai ser a diversidade. Lógico, vai ter maior heterogeneidade espacial, vai ter maior variedade de hábitats. Consequentemente, isso vai gerar maior riqueza e maior diversidade também. Certo? Certo. Mas há ressalvas, né? A gente vai falar na semana que vem sobre a teoria da biogeografia de ilhas. Já devem ter ouvido falar. Na teoria da biogeografia de ilhas, a gente relaciona o tamanho das ilhas, e aqui quando a gente fala de ilhas, não são só ilhas, né, oceânicas, né, não é só um pedaço de terra cercado por água, mas a gente está usando ilhas num sentido mais amplo, como fragmentos florestais em ambientes terrestres, né? Então, quando a gente estudou lá corredores ecológicos, a gente falou de hábitats, áreas de hábitat, né, ocupado, né, hábitats e áreas, né, que são danificadas aqui, que isolam esses fragmentos. E às vezes a gente tem corredores ecológicos que permitem a comunicação entre esses fragmentos. Esses fragmentos nada mais são do que ilhas. E aí, geralmente, quanto maior a ilha, né, maior a diversidade, realmente. Só que isso também está relacionado com as taxas de imigração e de extinção dentro das ilhas, que por sua vez vai estar relacionado à distância, à limitação entre as ilhas, né? Eu posso ter ilhas pequenas mais pertinhas, eu posso ter ilhas grandes mais distantes. E aí, como é que ficaria a questão, né? Onde eu tenho maior diversidade? Então, algumas ressalvas a gente vai fazer na semana que vem,
Mas de forma geral, de fato, né? Quanto maior o ecossistema, maior o hábitat, maior a diversidade, ok? Comunidades com elevada riqueza de espécies normalmente têm apenas alguns indivíduos de cada espécie, né? Ou seja, tem uma baixa uniformidade ou baixa equitabilidade. Isso também é uma verdade, né? Isso são padrões, tá, gente? Padrões, mas lembrando que em ecologia quase toda regra tem exceção, beleza? Mas geralmente, né, quanto maior essa riqueza, a gente vai ter mais, né, maior número de espécies, mas não vão ser todas que vão estar ali com uma grande representatividade numérica, né? Então existe baixa uniformidade, porque existe dominância. Normalmente, quando tem muitas espécies, algumas dominam, né, o ambiente. A diversidade de espécies é maior nos trópicos, né? Florestas, recifes, mar profundo e grandes lagos, e diminui conforme aumenta a latitude. Esse outro padrão também a gente vai falar na aula que vem, né? Mas é bem clássico, né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, o globo, e a gente sabe que nas regiões mais próximas aqui à linha do Equador, ou seja, a região entre os trópicos, ela tem uma diversidade muito maior de espécies quando a gente compara, né, com ecossistemas mais próximos aos polos, ou seja, em maiores latitudes. À medida que aumenta a latitude para norte ou para sul, reduz a diversidade, né? Por que será? Vamos pensar nisso na aula que vem, tá? Existem algumas hipóteses. Bem, vou finalizar por aqui, por uma questão de tempo mesmo, faltou pouco, mas eu acho que casa bem com o nosso próximo assunto, que é a sucessão ecológica. Então eu vou deixar para falar desses padrões todos que eu só comentei aqui, falar um pouquinho melhor deles na semana que vem. Beleza, gente? Então, dúvidas?